Há umas 3 semanas atrás eu fiz essa enquete aqui no meu canal do YouTube, perguntei para vocês se é possível ficar rico com criptomoedas. E a grande maioria respondeu que sim, e eu concordo. Mas como? Então uma semana depois eu fiz essa nova pergunta, um pouquinho mais específica. Qual é a melhor forma de ficar rico com criptomoedas? E aqui a disputa foi um pouquinho mais acirrada, mas temos ali dois campeões claros, que é o Position Trade. O Position Trade, para quem não sabe, são trades longos de meses, anos posicionado, ou o Hold de criptomoedas. E o Hold praticamente é comprar e esquecer, sem uma forma muito clara de como se desfazer das posições. Então nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o Hold, que segundo a maioria de vocês é a melhor forma de ficar rico com criptomoedas. E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top. Como vocês sabem, aqui no canal eu sempre testo tudo o que eu falo, sempre trago resultados práticos das ideias que eu proponho aqui. Então se eu te ajudo ou se eu já te ajudei de alguma forma, não esqueça de deixar o like aí embaixo. Assim o YouTube entende que esse vídeo é legal e ele distribui o vídeo para mais pessoas que também podem gostar do conteúdo. Então muito obrigado. O Buy and Hold significa comprar e segurar, e talvez seja uma das formas mais comuns de se investir em criptomoedas. Ele consiste basicamente em escolher algumas criptomoedas com potencial de crescimento, comprar essas moedas e guardar e esquecer, não tocar nelas, não vender, deixar quieto ali guardado esperando uma valorização no futuro. Mas o que assusta muita gente na hora de fazer isso é não saber a hora exata de comprar a moeda. Porque às vezes a moeda que a gente quer comprar teve uma alta recente muito forte, aí a gente não quer entrar pensando que a gente vai acabar comprando um topo, ou talvez ela já venha caindo há alguns dias, a gente acha que ela vai continuar caindo, então eu não vou comprar agora, eu vou esperar mais alguns dias para comprar mais embaixo, a gente sempre fica nessa dúvida do que fazer. Então a estratégia de hold que eu vou passar para vocês hoje aqui, ela é baseada em DCA. O DCA é o Dollar Cost Average, que é basicamente uma estratégia de preço médio. Então a ideia aqui é comprar a moeda que a gente quer fazer hold em vários aportes diferentes, dividindo o nosso aporte em vários pequenos aportes ao longo do tempo, fazendo o preço médio. Então no fim das contas a gente vai acabar comprando o topo da moeda, vai comprar fundo da moeda, vai comprar lateralização da moeda. Então realmente se a gente comprar a moeda num momento ruim, não vai fazer muita diferença, porque a gente vai ter comprado ela em muitos momentos bons também. E o nosso preço médio vai caindo cada vez mais. Então o peso de um aporte específico não vai ser tão importante assim, não vai ter um impacto tão grande na nossa estratégia. Então a ideia é fazer a mesma pesquisa que você já faria para definir quais moedas você quer comprar para fazer hold. Então você vai ver os projetos promissores, os projetos que têm fundamentos, que são legais, que tem uma equipe boa de desenvolvedores. Não vou entrar nessa parte aqui de seleção das moedas. Aqui eu suponho que vocês já têm o método de vocês para escolher as moedas. Aqui a ideia é só ver qual é a melhor forma de começar a fazer esse hold. Eu até posso trazer algum vídeo aqui sobre isso, sobre como selecionar as moedas. Eu já fiz um vídeo parecido a esse aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima, com uma estratégia de hold também, mas a ideia desse vídeo aqui não é passar como selecionar as moedas, e sim a forma de entrar. Bom, então vamos lá, eu fiz uma estratégia aqui no TradingView para simular essas compras periódicas dos vários aportes que a gente vai fazer na moeda, para ver como performaria melhor. E eu já vou adiantar aqui que eu vou liberar essa estratégia para quem quiser ter acesso, de graça, mas para ter acesso você precisa ir lá no Instagram e me seguir, é @sotradetop, você me segue e me manda um DM com o seu usuário do TradingView. Aí eu vou lá e vou liberar essa estratégia para você poder usar ela também na sua conta se você quiser. E se você quiser ter acesso a essa estratégia e muitas outras estratégias que eu uso na minha conta para fazer backtest e para automatizar os meus trades na Binance, dá uma conferida na minha plataforma de estratégias. São mais de 30 estratégias diferentes, tanto para swing trade, position trade, day trade, com estratégias de volatilidade, estratégias de tendência. Então dá uma conferida lá na minha plataforma de estratégias www.sotrade.top. Lá tem todos os detalhes. Então olha só, aqui eu tô com a estratégia na tela e o que ela tá simulando aqui é uma compra de $10 no fechamento de toda semana. Então toda semana no domingo às 9 horas da noite eu vou lá e compro $10. Isso é o que essa estratégia está simulando aqui pra gente. Então aqui eu tô no gráfico do Bitcoin, dólar na Binance, no gráfico semanal. E a primeira compra que a estratégia fez foi em agosto de 2017, que é onde o gráfico da Binance começa, né? Ele começa lá atrás em agosto de 2017, ó, 14 de agosto de 2017. Então aqui o que a estratégia fez foi que ela comprou $10 toda semana, nada além disso. E aqui a gente tem nessa tabela os resultados de fazer isso. Então teriam sido um total de 223 compras
a gente teria investido um total de 2.230 dólares ao longo desse tempo, né, desses 4 anos praticamente. O lucro em dólares aberto, né, porque a gente nunca vendeu, a gente está fazendo hold. Lembra que é hold, a gente só está comprando, a gente nunca vendeu. Então o lucro em aberto aqui seria de 12.400 dólares. Um lucro bem alto, né? 556% de lucro a gente estaria. A gente teria um total de 0,25 bitcoins acumulados. O valor total em moedas que a gente teria, né, somando os aportes mais o lucro, seria 14.600 dólares. E o nosso preço médio, olha isso que é impressionante. O nosso preço médio em bitcoin seria 8.700 dólares. Né? O Bitcoin hoje está em 49 mil, quase 50 mil dólares. E o nosso preço médio estaria em 8.700. Isso é impressionante. Mas nem tudo são flores nessa estratégia aqui. Como a gente compra toda semana, tiveram alguns períodos onde o Bitcoin esteve abaixo do nosso preço médio. Se a gente ver o gráfico aqui, essa linha roxa grossa é o preço médio que a gente está fazendo ao longo do tempo. Então olha só aqui em 2018. Aqui a gente foi comprando, né, em toda a alta, a gente comprou o topo histórico lá em cima em 19 mil dólares. Foi comprando à medida que foi caindo. E olha só, a partir daqui, ó, de maio de 2018 até praticamente aqui em maio de 2019, né, praticamente um ano, a gente esteve com prejuízo nessa estratégia. Se a gente pegar aqui o pior dia desse prejuízo, olha, essa semana aqui do dia 10 de dezembro de 2018, né, o preço médio daqui até a mínima desse candle foi de 54% a queda. Então a gente chegou a estar com 54% negativo usando essa estratégia aqui. Será que você teria estômago para ter isso, para operar isso dessa forma? Ver 54% do capital que você colocou até agora derretendo? Então é uma coisa para se pensar antes de fazer uma estratégia de hold, né? Porque no hold a gente só compra e não vende. Mas no caso dessa estratégia aqui, no caso do Bitcoin, é algo que valeu muito a pena. E dali para frente, né, de 2019 para frente, a gente praticamente esteve no lucro em todas as semanas, né? Aqui no Corona Crash, em março de 2020, a gente voltou a estar no prejuízo, compramos alguns dias abaixo do nosso preço médio, trazendo o nosso preço médio para baixo, o que é muito legal. E dali para frente, alta infinita, né? A gente nunca mais viu um dia de fechamento semanal abaixo do nosso preço médio, e fez com que, se a gente tivesse usado essa estratégia aqui, a gente teria ganhado muito dinheiro. E aqui eu coloquei alguns detalhes na estratégia que a gente pode alterar para ver se melhora ou não. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma média, então a média semanal de 8 semanas, por exemplo. Eu só vou comprar se o fechamento do semanal estiver acima da média de 8 semanas. Então eu vou selecionar aqui, olha só, agora ele só compra se o fechamento for acima da média de 8 semanas. Então agora já não são 200 e tantas compras, são só 125, né? Os aportes caíram pela metade praticamente. E o lucro aqui também, né? A gente tinha 12 mil dólares de lucro e agora a gente está só com 5.500. E o lucro aberto, que antes era 500 e poucos por cento, agora está em 443. Então condicionar esses aportes às entradas acima da média de 8 não necessariamente melhorou o resultado. Mas aqui a gente aportou metade do valor praticamente, né? Então vamos colocar aqui 20 dólares por semana, para ver se aumentando os aportes a gente teria mais lucro. Olha só, então aumentando os aportes, para ficar com um aporte total similar ao da estratégia de comprar toda semana, a gente teria um lucro de 11 mil dólares, né? Então o lucro ali se aproxima um pouco da estratégia nua, né? Nua e cruas, comprando toda semana. Outras coisas que eu coloquei aqui, por exemplo, comprar somente com a SMA de 8 subindo, né? Se ela está inclinada para baixo a gente não compra. Então aqui é a mesma coisa, ó, o aporte ficou mais ou menos parecido usando 20 dólares. Mas o lucro não chegou a ser tão grande. Agora aqui uma coisa que eu coloquei é comprar somente em candles de alta ou somente em candles de baixa. Então se a semana foi uma semana altista, a gente não compra. E se foi uma semana baixista, a gente compra. Tá? Então vou colocar aqui semana de baixa. Essa é a única condição em que o lucro aumenta. Então se eu comprar toda semana em que a semana foi de baixa, seria a melhor condição para comprar no Bitcoin, segundo esse backtest aqui. Aqui os aportes acabaram de ficar um pouco menor, né? Então vou colocar aqui 25 dólares para ver se iguala. Olha lá, 25 dólares fica similar, né, aos outros testes que a gente fez. E olha só o lucro, né? Quase 14 mil dólares de lucro. Então essa é a única condição em que é melhor para o Bitcoin, né? Comprar somente nas semanas de queda, não comprar nas semanas de alta. E aumentar um pouquinho o aporte semanal nesse caso, para ficar com o valor total de aporte parecido. E aqui nesse caso seriam 14 mil dólares de lucro, 592% de lucro sobre os aportes, e o valor total em Bitcoin que a gente teria seria 16 mil dólares. Nosso preço médio estaria lá embaixo em 8.200. Então bem interessante essa forma de pensar no hold, né? Você dividir os seus aportes ao longo do tempo. Então se você tem 100 dólares por mês para fazer isso e você não quer comprar toda semana, é só você vir no gráfico mensal. Então eu vou vir aqui no gráfico mensal e agora, em vez de colocar 25, eu vou colocar 100 dólares por mês.
Como tem menos meses, eu vou deixar para entrar em todos os meses, tá? Olha só, então entrando com $100 todos os meses, desde o início desse gráfico, né, lá em agosto de 2017, a gente teria aportado $5.100 até hoje, seriam 51 compras, e a gente estaria com $28 mil de lucro. Então um lucro também bem impressionante, né? Mas o Bitcoin também só subiu de lá para cá. É fácil ver esse tipo de resultado ao longo do tempo, né? A gente não sabe o que o Bitcoin vai fazer daqui para frente. Então isso aqui é só um teste, é só um estudo para a gente ver uma forma de fazer hold. E é claro que essa estratégia a gente pode aplicar em outras moedas da Binance, né? Eu vou manter aqui o gráfico semanal e vou manter o aporte em $10 usando a estratégia nua e crua ali, comprando toda semana para a gente ver os resultados, tá? Então no Bitcoin a gente já viu, eu vou colocar o Ethereum aqui, que é também uma das moedas que eu gosto de fazer hold. E olha só, no Ethereum, né, teriam sido 223 compras, aportes totais $2.230 e mais de $30 mil de lucro, né, muito mais lucro do que o Bitcoin nessa estratégia aqui. A gente teria mais de 7 Ethereums acumulados hoje em dia e somando aportes com lucro, a gente teria quase $33 mil em Ethereum, né? Impressionante isso aqui. E o Ethereum também, claro que teve um período feio aqui atrás, né? Ó, se a gente pegar aqui, desde de junho de 2018 até fevereiro de 2020, foram quase 2 anos em que a gente teve segurando o Ethereum no prejuízo, né? Se a gente ver aqui, o preço está abaixo da nossa linha de preço médio, ó. Então, ó, ele foi começar a subir mesmo aqui em maio de 2020. Então, tem que ter estômago para fazer hold, né? Não tem discussão, não é fácil. Né? Por mais que seja simples, o fato de ser simples não significa que seja fácil. É algo bastante complicado de ser feito. E agora o preço já decolou, já está longíssimo do preço médio de quem começou a fazer isso em 2017, obviamente. Tem outras moedas aqui também que tem um resultado legal. Eu testei na ADA, vou colocar ela aqui para a gente ver. Olha só, também estaria bastante no lucro agora, hoje em dia, né? 1.852% de lucro, 188 compras e a gente teria ali $36 mil e 600 em valor das Cardano que a gente teria acumulado, né? A gente teria acumulado 23 mil Cardanos. Mas a Cardano foi ainda mais difícil de fazer isso, né? Olha só, ela ficou no prejuízo até 25 de maio de 2020. Então, se a gente pegar daqui até lá atrás, até o tempo em que ela começou a dar prejuízo pra gente, que foi praticamente desde o começo, olha só, foram 107 semanas de prejuízo. Então, mais de 2 anos segurando prejuízo na Cardano, mas se pagou bem, né? Se pagou 1.800 de lucro aqui. Para quem teve a força de segurar essa moeda, né, por esse período. Então isso aqui é uma estratégia interessante, eu acho que ela é legal para as moedas que talvez estejam começando agora a ter um histórico no gráfico, né? Se a gente pegar as moedas do metaverso, por exemplo a Ascend, olha só como ela tem poucas semanas no histórico, né? Pode ser uma boa você começar a fazer hold dessas moedas de metaverso dessa forma, em vez de comprar tudo agora que está num topo, claramente num topo muito forte, começar a acumular daqui para frente com pequenos aportes, talvez seja uma ideia legal para começar a fazer hold dessas moedas. Então isso aqui definitivamente é algo que eu vou olhar com mais cuidado para fazer hold das moedas que eu quero acumular ao longo do tempo, das moedas que eu quero fazer hold. A estratégia que eu estou usando, né, que eu passei no outro vídeo aqui sobre hold, eu vou deixar o link desse vídeo aqui em cima, ela já tem um pouco de DCA, né, ela compra 10 moedas por mês e todo mês compra um pouquinho de cada moeda, então ela também vai fazendo um DCA mês a mês, o que é bem legal para a gente não ter que se preocupar com a hora correta de comprar uma moeda, a gente não tem que ficar pensando se agora é o melhor momento, ou se eu espero até amanhã ou até a semana que vem, você simplesmente compra quando você deve comprar e vai fazendo o preço médio. Se a moeda cair, você acaba vendo essa queda como uma oportunidade de abaixar o seu preço médio. Então isso muda um pouco a chavinha na cabeça de quando tem uma queda muito forte. A gente já não fica tão preocupado, tão nervoso que o nosso capital derreteu, por exemplo. Porque a gente vai ver isso como uma oportunidade de acumular mais moedas para o longo prazo. Então essa é uma chavinha importante de virar ali na cabeça se a gente for fazer hold, né? Hold de criptomoedas. E como sempre, esse vídeo aqui não foi uma recomendação de investimento, não recomendo que vocês façam isso aqui em nenhuma moeda. Eu só queria trazer para vocês os resultados de ter feito isso no passado. Não significa que fazer isso daqui para frente vai trazer os mesmos resultados. Eu só acho que se a gente quer fazer hold, isso aqui pode ser uma ideia legal para a gente estudar e ver se realmente vale a pena entrar dessa forma, parcelando a nossa entrada. O mercado hoje em dia está numa tendência de alta muito forte, então praticamente qualquer estratégia de hold hoje estaria dando muito resultado, mas como vocês viram, essa estratégia aqui ficou no prejuízo por 2 anos praticamente em Ethereum, em Cardano, no Bitcoin ficou praticamente 1 ano no prejuízo, então tem que ter isso em conta antes de colocar qualquer coisa em prática na conta de vocês. E uma coisa que eu quero começar a ver daqui para frente é desenvolver uma forma de sair parcialmente das posições também, realizar um pouco do lucro para quando o mercado devolver, ter uma queda,
moeda, a gente ter um capital maior para voltar a aportar na moeda, aumentando a nossa quantidade de moeda. Então isso talvez transforme essa estratégia de hold em uma estratégia de position trade, né, que é a outra opção que vocês votaram na enquete, que é a segunda opção para ficar rico com criptomoedas é position trade, segundo os votos de vocês. Inclusive essa foi a opção que eu votei no position trade. Então eu vou estudar alguma forma de fazer isso, combinar essas entradas parciais com saídas parciais também. Então se você quer usar essa estratégia aqui para fazer os seus testes, não esquece de me seguir lá no Instagram, @sotradetop, me manda uma DM com o seu usuário do TradingView e eu libero para você essa estratégia aqui. E se você quer conferir as minhas estratégias para automatizar os seus trades, para fazer backtest em qualquer ativo, entra no meu site e dá uma conferida na plataforma de estratégias, www.sotrade.top. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi bem legal de fazer ele, gostei bastante dessa estratégia de entrada DCA para hold. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda nos comentários aí embaixo, vamos trocar uma ideia aí nos comentários. Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.